1 Coríntios 15, verso de número 45. Eu queria que hoje você tivesse disposição para ler comigo alguns textos, que você tivesse sua atenção aqui nesse sentido. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal ou o carnal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre os dois Adão. O primeiro Adão é o que pecou, mas ele diz que Deus envia um segundo Adão, que é Cristo Jesus. E ele está dizendo o seguinte, que quando Adão peca, de si nascem homens pecaminosos, carnais, terrenos. Mas ele diz que vem um segundo Adão. E esse segundo Adão que vem, ele vai gerar segundo a sua espécie. E a sua espécie é divina. Então ele diz, como éramos carnais segundo Adão carnal, aquele que nasce em Cristo, nasce segundo a sua espécie espiritual. É isso que ele diz no verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Abra bem sua Bíblia em 1 Coríntios, o mesmo livro, só que você volta a alguns textos e deixa aberta, porque nós leremos um texto agora e outro mais tarde. 1 Coríntios 5, 17. Cinco 17 não existe. Mas a gente pode falar decor, porque se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Oremos a Deus. Pai, nos ajude nessa noite, Pai, trazendo ao nosso coração a revelação da Tua palavra. Que nós possamos, meu Pai, ouvir Tua palavra, ser edificados por ela, ser acordados por ela, ser abençoados por ela. Desperta em nós, meu Pai, o nosso ser espiritual, para que não nos deixemos ser guiados por nossa carne, mas sejamos guiados pelo Teu Espírito. Eu te peço isso, Pai, com toda a força do meu ser, em o nome do Senhor Jesus. Amém. No primeiro domingo, nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, 27. Vou só repetir para você relembrar. E se você não esteve, para você nos acompanhar. E nós falamos de 3 palavras que definem a fonte de nossa criação. Primeiro, o que Deus nos diz, ou o que está escrito em Gênesis 1, 27, 28. É que depois de criar tudo na terra, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele governe sobre a terra. Então tiramos essas 3 palavras. Imagem, que quer dizer selen, ou representante. Era alguém que representava um rei com os poderes de, quando ele não podia estar em algum lugar. Eu disse que um exemplo claro era o exemplo de José com Faraó. Com o seu anel, ele selava, assinava, governava, embora existisse Faraó como rei supremo. Quando ele diz que nos fez a sua imagem, ele diz que espera que nós o representemos com o seu poder, com sua autoridade, com sua graça. O homem foi feito desta forma,
com sabedoria ilimitada, com sentimentos sarados, com vida perfeita. A nossa semelhança é uma outra palavra, demut, que significa ter a essência de. Mais do que representante de Deus, que é um posicionamento, ele diz que fomos feitos à sua semelhança, ou seja, que nós temos a natureza de Deus. Por sermos filhos dele, aquilo que dentro dele está, dentro de nós também deve estar. E a palavra Hadash, que era a última, e que ele governe. E governar é calcar, é pisar sobre, é administrar situações e circunstâncias. Então fomos feitos como representantes de Deus em sua autoridade e poder. Fomos feitos com sua natureza para sermos bom como Deus bom o é. Justos como Deus justo o é. E ele esperava de nós que nós cumpríssemos a nossa missão, que era exercer governo e domínio sobre a criação. Dissemos no segundo domingo sobre Jesus Cristo vir por ter Adão pecado e essa imagem, semelhança e governo ser perdido, e o homem tornar-se então um escravo, que é o que éramos antes de conhecermos a Cristo Jesus. Jesus é então como o segundo Adão. Primeiro ele mostra a imagem do Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós falamos que Jesus Cristo nessa missão, ele veio para ser o segundo Adão. O primeiro foi tentado no paraíso e ali pecou. O segundo no deserto e ali agiu de forma santificadora. A Bíblia diz que ele tinha carne como eu tenho carne, você tem carne. Ou seja, as suas sensações e as suas tentações eram as mesmas que eu e você, que nós temos. Com uma diferença: ele também carregava em si a imagem divina, mas não podia usá-la. Filipenses fala muito sobre isso, sobre quem ele era. Embora fosse Deus, não podia agir como Deus, porque tinha que suportar na carne o sofrimento, para que assim cumprisse a lei. E o mal que por um homem, Adão primeiro entrou, saísse com o segundo Adão. Eu sei que é um assunto um pouco complexo isso que eu estou dizendo, mas é esse que você tem que ouvir, porque essa é a verdade divina. Esse segundo Adão, que é Cristo, ele vem para restituir, para restaurar, para nos reposicionar no nosso primeiro estado, de quando lá no paraíso. Quando Jesus Cristo vem, ele vem com a sua identidade resolvida. E nós falamos a semana passada de João, em 7 pontos, onde ele diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O seu ministério começa assim, lendo Isaías e dizendo: hoje se cumpriu estas escrituras, assentando-se na cadeira vazia que esperava a vinda do Messias. E ali ele começou o seu ministério. Identidade resolvida, determinada, nada o segurava. As circunstâncias que cercaram Jesus foram terríveis. Perseguido do dia que nasceu por Herodes até o dia que morreu, nunca perdeu o seu rumo, o seu destino, a sua missão, que era salvar a mim e a você. Paulo aos Colossenses diz que pela alegria que a nós estava proposta, ele suportou a cruz. Quando ele olhou para frente e um dia nos viu restaurados, ele aguentou a cruz. Mas hoje eu quero falar sobre o efeito que possa estar tendo ou não isto na minha e na sua vida. Porque embora tudo isso que eu estou falando é verdade, e é muito mais do que eu estou falando, porque na nossa humanidade a gente não consegue expressar toda a verdade. Muitas vezes, mesmo Deus tendo vindo em Cristo Jesus e sido crucificado por nós, e nós o tenhamos aceitado, a nossa identidade ainda continua caída, porque nós não nos posicionamos como tais. Nós lemos a palavra, mas nós não praticamos a palavra como se deve praticar.
Algumas pessoas se tornam religiosas, outras, de uma forma ou de outra, querem somente uma ajuda. Mas o que Ele quer nos dar é mais do que um copo d'água. Ele quer nos dar um rio de águas vivas que pode fluir de dentro de nós para fora. Então é por isso que eu preciso fazer a pergunta: quem você é? Que você responda para você. Você é uma pessoa em Cristo. Você tem uma identidade sarada, abençoada. Como você se enxerga? Como é que você se define? Se existe uma coisa que nós não podemos ter e que nos enfraquece terrivelmente, é uma identidade enfraquecida. É nessa área que Satanás muitas vezes age para tentar ou procurar acabar com a nossa vida. E quem não sabe quem é, de alguma forma acaba sendo os outros. Se deixa ser influenciado pelo meio que o cerca, porque ele não tem uma vontade própria, ele não tem uma percepção própria de si, ele não tem uma essência própria de si, e naquela área ele não se desenvolve, ele não cresce. Tem aqui algumas vezes de um garoto, eu li um dos livros de um pastor, Joel. Esse garoto foi assistir um culto um dia na igreja, e o pastor, vendo que ele não era comum, ao final do culto matinal, perguntou a ele: quem é você? De que família você é? A questão é que ele tinha uma origem ruim, era uma cidade pequena, e ele era filho de uma mãe não muito bem vista na sociedade, e não sabia quem era o seu pai. E quando o pastor viu que ele ficou constrangido, ele consertou aquela situação e disse: eu sei quem você é. Você é um filho de Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para trilhar um caminho de vida, de bênção aqui na terra. E eu não me lembro agora o nome dele, mas esse garoto tomou aquela palavra como verdade. E de uma situação deplorável, miserável, ele tornou-se governador daquele estado americano. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, mais do que uma informação na mente, uma verdade que se move em nosso espírito, a nossa vida tende a melhorar. Quando nós entendemos por uma revelação do Espírito comunicada ao nosso espírito o que a redenção da cruz significa, dificilmente a gente vive da mesma forma. O que mais nós precisamos é que Deus nos ajude nisso, de perceber quem somos, mas de perceber quem somos de fato em Cristo Jesus. Eu não sou mais a pessoa caída. Quando Cristo entrou na minha vida, o Espírito Santo começou a gerar uma nova pessoa. Eu estava lendo sobre 5 perguntas que o ser humano mais faz, e que é discutida pelos filósofos e pelos psicólogos e psiquiatras. São perguntas que talvez em algum momento da sua vida você fez. São perguntas de alguém que tem uma identidade enfraquecida. A primeira pergunta que a gente faz é: quem eu sou? É difícil às vezes explicar para alguém quem a gente é, porque uma identidade não é aquele documento que você carrega que diz quem é seu pai, sua mãe, onde você nasceu, que data você nasceu, aonde você mora, que número você é, e que a gente puxa a sua ficha. Eu estou falando de dentro de mim. É mais do que uma informação de letras, é uma questão interna. De onde eu venho? É a segunda pergunta que a gente faz. Eu vim de onde? De onde eu saí? Será que... eu sei que é da minha mãe, mas de onde nasceu a humanidade? É uma pergunta que as pessoas falam. Será que foi dos macacos, como dizem alguns? Das amebas? A Bíblia nos orienta, é claro, que nós viemos das próprias mãos de Deus. Alguns acreditam que vieram do macaco, outros acreditam que vieram de uma ameba, e outras teorias terríveis existem da origem do homem. Mas para mim, aqui faz mais sentido, desde antes de minha conversão, é de que Deus nos fez, e que nós não somos mera casualidade da existência.
A outra pergunta que a gente faz é: por que eu estou aqui? Com que propósito eu vim para essa terra? Comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, gastar, passear? São perguntas que aqui ou ali a gente faz. Esse senso de missão que a gente precisa ter. Essa razão existencial. Para que eu existo? Porque no fim das contas, tudo que é bom agora, às vezes fica ruim depois. E tudo que é ruim agora também fica bom depois. Então a gente às vezes tem essas altos e baixos, em que a gente se auto-pergunta, se auto-questiona: por que eu estou aqui? E se a gente não tem uma identidade boa, a gente não tem um senso de missão. Eu estou aqui para ser a boca de Deus. Eu estou aqui para ser o corpo e o templo pelo qual Ele se move nessa terra. Mas um ser vazio, ele não tem essa percepção ou esse pensamento da razão pela qual ele está na terra. Você não está aqui para encher o mundo de habitantes, nem para consumir o que a terra produz. Você está aqui porque Deus te criou único para viver essa vida aqui e ser a boca dele. Você está aqui porque você é o templo do Espírito Santo, e através de você ele se move numa missão aqui na terra. Uma outra pergunta que fazem: o que eu sou capaz de fazer? Qual é o meu potencial? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Há dúvidas em nós se podemos aprender uma coisa ou fazer outra, se podemos vencer uma coisa ou outra. E a grande verdade é que nós já dissemos no começo que a nossa potencialidade é segundo a nossa espécie, que é Deus. Resgatados e restaurados por Cristo, nós podemos ser, viver e chegar aonde nosso coração puder crer que Deus por nós fez. Se você entender que você não é os seus traumas, os seus momentos ruins, que você não é as realidades que te cercam, mas que você é de fato alguém que teve um encontro real e fatal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você poderá viver uma vida potencialmente imensurável. Pode acreditar nisso. Alguém disse que os seres humanos vivem, 90% dos seres humanos vivem abaixo da sua capacidade, por falta de fé em si mesmo. Nós falamos um pouco disso na quinta-feira. Não basta crer em Deus, não basta os outros crerem em mim e eu crer nos outros, se eu mesmo não acreditar em mim e naquilo que eu estou fazendo, não se move nada. Porque na Bíblia há promessas, e na vida existem pessoas que são favoráveis a nós, mas se eu a mim for contrário, nada nasce. O primeiro passo sempre é necessário para que se inicie um processo de transformações na nossa vida. O que você é capaz de fazer? Qualquer coisa que você quiser fazer. Qualquer coisa. Você pode aprender qualquer língua. Você pode ser o profissional que você quiser ser. É claro que não vai ser um milagre. Você dorme 8ª série e acorda graduado e doutorado. Mas se o seu coração tiver um sonho, se você tiver uma percepção de quem você é e do poder de Deus na sua vida, você pode ser levado a lugares que você nunca foi e viver experiências que você nunca viveu. Uma outra pergunta que fazem é: para onde eu vou? Para onde eu vou? Elas querem saber para onde vão. Os seres humanos querem saber para onde vai. E algumas pessoas têm dúvidas, e inclusive irmãos na fé dizem: você pergunta para ela: você tem certeza que você é salvo? E muitos de nós não sabemos responder a isto, porque nós olhamos o que em nós? Por que a maior parte ou boa parte dos cristãos não responde isto com veracidade, com verdade, ou seja, com conhecimento? Fica na dúvida. Dentro de você, como é que você vê isso? Se você morresse hoje, para onde você iria? Para lugar nenhum? Deixa de existir para sempre? Você iria por o alto, para Deus? É preciso que isso seja uma compreensão interna. A Bíblia diz que você já foi salvo por Cristo Jesus, e que isso não é por méritos pessoais, não é pelas suas ações boas ou ruins. É dom de Deus, é dom gratuito do Senhor. Mas nós não conseguimos compreender como algo tão bom
possa ser tão gratuito, porque nós criamos a nossa identidade através dos nossos atos. Mas Deus guarda dentro dele a percepção do pai que sabe o que o filho é, não o que ele está fazendo. Circunstancialmente, vocês que têm filhos, ou você que é filho, já viu o seu filho fazendo alguma coisa que não foi boa, mas você sabe da sua potencialidade, sabe da sua capacidade, então você procura contornar aquilo e acreditar naquela pessoa, e você o ajuda a superar os seus limites. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para os nossos erros. Sim, Ele quer que nos santifiquemos, Ele quer que nós possamos romper com o pecado que nos faz mal, mas Ele sabe que nós não somos definidos por aquele ato momentâneo e circunstancial. Ele sabe que nós somos na essência, e Ele trata pelo nosso lado bom. Imagine se Abraão tivesse que ser julgado pelos seus atos. Ele mentiu, ele fez outras coisas. Imagine se Moisés tivesse que ser tratado pelos seus atos. Ele é um assassino. Imagine que Davi fosse tratado pelos seus atos. Ele foi um adúltero. E eu poderia falar para você de outras dezenas de pessoas. Com isso eu não quero te motivar ao erro, ele faz mal. Mas eu quero te dizer que Deus te vê de uma forma melhor do que possivelmente a forma que você e eu, que nós nos vemos. Você tem uma semente boa, uma natureza boa. Você tem um poder que te habita, que é bom. Você é a imagem. Ele quer que você volte a ter essa autoridade. Você é a semelhança. Ele quer que você desenvolva essa natureza divina. Ele quer que você se reposicione e comece a governar emoções caídas, situações quebradas. Ele quer que levante-se dentro de mim e de você o gigante que somos. Em nome de Jesus Cristo. O sacrifício da cruz não pode ficar perdido. Ele tem que ter o efeito não somente de pagar os nossos pecados, mas, como diz Paulo em todas as suas cartas, restaurar a nossa identidade. É por isso que uma das frases mais repetidas por Paulo é: em Cristo. Em Cristo. A herança que nós tivemos de Adão, em Cristo tem o que nós chamamos de evangelho, que é boas novas. E a boa nova é que nós não precisamos mais, como diz o texto, sermos herdeiros da natureza caída e carnal e sofrida que Adão e Eva geraram. Nós podemos, com a graça e com o poder e com a ajuda de Deus, viver a nova vida. É por isso que ele diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É isso o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Ele quer que nós sejamos essa nova criação. A boa nova do Evangelho é essa: é que nós não precisamos viver segundo o primeiro Adão. Nós podemos viver segundo o segundo Adão. É por isso que o texto que eu li primeiro diz que éramos semelhantes ao primeiro, que era carnal. Mas agora que Cristo entrou na nossa vida, nós somos semelhantes. E lembre-se, semelhante é demut, uma palavra grega que quer dizer que nós temos agora a natureza do espiritual. O que ele está dizendo é que eu tenho a natureza de Deus. Pode ser que você olhe dentro de você e vê um satanazinho, mas você não é. Você é um representante dele. E a natureza dele, pelo seu espírito que em você habita, está desenvolvendo em você um novo homem. A palavra diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até a volta do Senhor Jesus.
O que ele está dizendo é que a obra não foi completa. Ele está trabalhando, mas é preciso ver áreas na minha vida que já foram restauradas, outras estão sendo trabalhadas, mas algumas já foram superadas em o nome de Jesus Cristo. Nós podemos nascer de novo no segundo Adão, que é Jesus Cristo, e termos uma nova vida poderosa em nome de Jesus. Nós não somos mais obrigados a viver no Adão do passado. Chegou o momento de vivermos no Adão do presente, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa palavra nova criatura, essa palavra criatura, eu não sei aqui falar ela, kitsis, do grego, que significa ato de fundar, de estabelecer, de transformar totalmente. É isso o que esta palavra quer dizer. Significa tornar habitável algo antes inabitável. Mas também significa algo interessante, é casar-se. Quando ele diz que nós fomos feitos uma nova criatura e que as coisas velhas já passaram, ele está dizendo que há uma criação, há uma ação, há um processo que está acontecendo dentro de nós, e que hoje eu e você, nós somos essa criação, que isso quer dizer um ser habitável. A casa de Deus é você. Se você quer o endereço de Deus, é onde você estiver. Se você um dia o aceitou, e se ele veio morar no seu coração, numa relação pessoal e verdadeira com ele. Mas pastor, eu ainda vejo alguns defeitos na minha vida. Ainda bem que você vê. Eu também os vejo, porque se você não visse, era preocupante. O fato de você os ver é que você tem consciência do que está fora do lugar. Mas o Espírito de Deus está trabalhando, e se você permitir, ele vai continuar trabalhando e vai gerar uma transformação real, profunda, verdadeira e abençoadora sobre eu e você, em nome de Jesus. Diga: eu sou casado com Deus. Diga: eu sou a habitação de Deus. Diga: Deus começou em mim uma transformação total. A gente começa a fazer coisas e para, não é verdade? Eu de vez em quando invento algumas coisas para poder descontrair a mente. Uma época eu inventei fazer artesanato, mas o problema é o acabamento. Quem já fez artesanato sabe, o acabamento é muito... E eu sempre abandonava as coisas no acabamento, mas eu não desisti de fazer. Nós somos assim, muitos de nós somos assim em algumas áreas da nossa vida. Somos bons em começar e deixar mais ou menos bem feito. Mas ele veio para gerar uma nova criatura. E essa nova criatura, que é Kisses, quer dizer uma transformação total. Diga para Deus: não pare, continue operando em mim. Mesmo que doa, Senhor, mesmo que haja uma rejeição de minha carne, não desista de mim. Não desista de mim. Foi Jesus quem disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crer, é possível que esses rios nasçam de você, nasçam de mim, para poder saciar a sede dos sedentos. O contexto desse texto fala de gente que tem sede. Ele diz que vem a mim e beba. Mas se você crer em mim, como diz as Escrituras, você não precisa vir em mim beber, porque eu estarei em você, e de você fluirá rio de águas vivas. Só que isso parece muito para nós, né? Eu acho interessante, gente, que nas palestras motivacionais que o pessoal paga uma fortuna para ouvir coisas, eles acreditam. Nada contra, gosto de ouvir também. Eu acho interessante que as pessoas pagam $10 mil
para assistir um cara que há muito tempo fala na América, agora esqueci o seu nome, Tony Robbins, alguma coisa assim. $10.000 para assistir uma palestra que ele dá por 3 dias. Elas gritam, o estádio enche, elas acreditam. Eu li o livro dele, é um livro de umas quase 800 páginas, nunca li um livro tão grosso, mas é muito motivador lê-lo. E é interessante como ele se parece com as coisas que Deus diz. Eu fico vendo que às vezes os homens, mesmo que não tenham uma relação íntima com Deus, parece que alguns conseguem ter uma compreensão de princípios melhor do que nós que conhecemos a palavra de Deus. Porque não basta conhecer, se não praticarmos. Esse homem trabalha em cima de 3 princípios, basicamente. Primeiro, ele diz que uma pessoa só pode seguir adiante se ela tiver a coragem de não ter crenças limitantes. O que é crença limitante? É gente sem fé. Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível ver as coisas de Deus acontecendo. Ele também fala que você não pode aceitar um padrão medíocre. Que você precisa tornar-se um desafio, entender que o seu pensamento é maior. E o que a palavra de Deus diz? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pensem como eu, não pensem como vocês pensam. Enfim, depois você pode ver no YouTube um pouco dele. Mas você tem muito mais do que isso. Mais do que uma palavra que mexe com a sua alma e te emociona. Você tem uma verdade divina que por séculos e séculos vem transformando pessoas. E nós precisamos continuar acreditando nisso, para que deixemos de ser muitas vezes uma igreja que simplesmente recebe alguém que veio de uma outra igreja, mas que nós possamos desejar de novo ver gente nascendo de novo. Drogados, prostitutas, gente boa também, mas que não tem Deus. Não de ajuda, mas de transformação total. Nós trabalhamos meia boca, os melhores um pouquinho para cima, mas Deus, tudo que faz perfeito. Portanto, se Deus acredita em você, não há razões para você não acreditar. Eu vou terminar dizendo algumas coisas que você é em Cristo. E se você depois quiser, vocês ouçam o vídeo. Talvez você não consiga marcar todos os textos, mas é impossível dizer tantas coisas que a gente é. Porque tem tanta coisa na Bíblia que define, ou que nos dá dicas sobre a identidade que devemos desenvolver em Cristo Jesus, que não dá para falar delas todas a você. Mas você precisa ter curiosidade, ter vontade de estudar a palavra, de orar, de buscar isso. E dizer, eu não sou um ser caído, eu sou um ser em pé. A minha família não precisa viver quebrada, ela vai se levantar. A minha mãe, eu sempre digo dela que ela sempre orou por nós quando nós éramos todos quebrados em casa. De alguma forma havia um inconformismo no seu coração. Ela não nos via como pessoas que morreriam drogadas e encachaçadas. Ela acreditava que a gente ia ser novo, diferente. E quase todos nós lá de casa já estamos assim. Eu começaria dizendo para você que em Cristo a primeira coisa que você é, e temos dito aqui João 1:12. Aqueles que creram e o aceitaram, foi-lhes dado o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Você é um filho de Deus. E Deus acostuma ser responsável até pelos injustos. Diz a palavra que a chuva, o sol, o ar e tudo mais é sobre os justos e os injustos. Então, se você é filho de verdade e o é, assuma essa identidade, trate-o como pai e aceite o tratamento dele com o filho, em nome de Jesus Cristo. Você também é embaixador de Deus aqui na terra. 2 Coríntios 5:20. Embaixador é aquele que representa, tem poderes de. Vocês acompanharam, alguns que assistem jornal, por exemplo, aquele homem, eu não sou muito de notícias, de lembrar coisas, mas aquele homem que vazou uns negócios na internet
e ficou na Inglaterra dentro de uma embaixada. Anos, deve estar lá ainda, não sei se saiu. Anos. E ninguém podia entrar lá, embora eles estivessem num país que queriam pegá-lo. Não pode. Porque ali é um pedaço daquele país, que eu não me lembro qual era, dentro da própria Inglaterra. Nós somos embaixadores. O que ele está dizendo é que você não pode ser tocado, mexido. É o que a palavra diz para a gente, que nós somos como as meninas dos olhos de Deus. Aquelas bolinhas pretas do seu olho. Ela diz isso. Somos as meninas dos olhos de Deus. Ele diz que não pode cair um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele permita. Eu não sei porque que ele permitiu que caísse, de você que caiu e de você que cresceu muito, mas é uma razão. Talvez com o cabelo você fosse ficar muito bonito e fosse ser tentador demais. Então tirou um pouco. Você ficou bonito, mas não tão bonito. Você também é o sal da terra. Aquele que traz sabor, conservação. Aquele que dá o bom senso. A Bíblia diz em João, no mesmo texto, Mateus, 14, que você é a luz do mundo. O sal da terra você é em Mateus 5,13. Em 5,14 ele diz que você e eu, nós somos a luz do mundo. Ou seja, a nossa vida precisa iluminar o caminho de quem vive nas trevas. E nesse texto ele diz que não se pode deixar a luz acesa debaixo da cama, mas é preciso colocá-la no alto da cidade, para que todos vejam. Como Paulo e você temos que dizer: me imitai, como eu imito a Cristo. É costume da gente, às vezes, quando alguém se converte, hoje eu não ouço isso. Talvez tenhamos nos acostumado com coisas erradas, não sei, ou se é um costume só cultural. Mas as pessoas diziam: olha, se você quer permanecer na fé, olha só para Deus, não olha para os irmãos. Não olha não, olha para Deus. Paulo não tinha problema em dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E sabe, muitas vezes a gente não fala isso porque a gente acha que é exibicionismo, é isso, aquilo. Mas você imita Cristo, eu sei que você luta. Eu sei que tem áreas que é mais difícil, mas tem muitas coisas que você faz que foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu a fazer de tal forma. Há cadeias que já foram rompidas, há algemas que já foram quebradas, há pecados que já foram deixados para trás. E a caminhada continua. E essa identidade está sendo construída. Mas já se perceba o produto final e comece a agir desde já como alguém que tem essa identidade em Cristo Jesus. Ela diz que também nós somos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Nesse texto ele está dizendo: olha, quem é que pode perscrutar, ou investigar, ou conhecer a mente de Deus? Aí ele diz: vós, porém, tendes a mente de Deus. Não somente através da Escritura, mas do próprio Espírito que em nós habita. 1ª, 2ª ou 3ª João 5,17. É caetinha pequena, dá para achar. Diz que vós tendes sobre vós a unção, e ninguém precisa vos ensinar quem é Deus, porque o próprio Espírito de Deus que está em vós vos ensinar. Ele não está dizendo que eu não posso ouvir uma pregação, ele não está dizendo que eu não posso contar com outro que me ajude na edificação. Ele está dizendo que o Espírito de Deus que nós recebemos vai nos orientar como devemos caminhar. Sabe, quando eu me encontrei com Deus, tive realmente uma conversão em Cristo. O pastor não pregou sobre algumas coisas, mas dentro de mim havia uma sensação de que elas não deveriam mais ser práticas na minha vida. Eu não precisei ser discipulado, era uma igreja grande, minha conversão não foi percebida. Não houve esse investimento de vamos cuidar dele, de vamos... Não, mas Deus cuida da gente. Por quê? Pelo simples fato de que o Espírito que nós habita conhece tudo de Deus, e Ele revela Deus, porque Ele é o próprio Deus para a gente. Esse poder habita em você. Já pensou isso? Ter a mente de Cristo, é preciso permitir que Ele possa agir e trabalhar através da gente. Está cansativo já? Dá para falar mais um pouco? Então aguenta aí.
Não estou sentindo muita vontade de vocês não. Pode continuar aqui? Amém. A palavra de Deus diz que nós somos justificados. Romanos 8. Eu quero te animar a ler o capítulo todo depois, porque no capítulo 7 o apóstolo Paulo diz algo. Ele diz sobre o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o capítulo 7 termina assim. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa expressão que ele tira era de um acontecimento comum nas prisões daquela época. Quando alguém, e Paulo ficou preso muitas vezes, quando alguém assassinava, matava alguém, dependendo do crime, o corpo do morto era amarrado ao corpo do assassino. E então, enquanto o morto apodrecia, o outro morria pela contaminação do corpo morto que nele estava. E é por isso que ele diz: quem é que vai me livrar deste corpo da morte? Aí ele começa o capítulo 8 dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo nós fomos justificados, e já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está, a justiça de Deus já foi feita. Se nós agimos corretamente, é porque a nossa nova natureza o pede. Não é por causa de um código religioso, é por uma ação divina de Deus em nós, em nome de Jesus Cristo. Quantos estão compreendendo? Amém? A Bíblia diz que nós somos, em 1 Coríntios 3,16, o templo do Espírito Santo de Deus. Já falamos sobre isso. Mas você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele diz: não sabeis vós que vocês não são de vocês mesmos? Não sabeis que não podem fazer o que querem? Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que pairou sobre a terra quando ela era sem forma e vazia, e deu a ela conteúdo, mora dentro de você. Agora, você já imaginou se eu cresce mesmo nisso? Quem eu seria? O que eu faria? O que é que me impediria? O que me limitaria? É o que a gente tem dito nas quintas sobre os sonhos. Você não consegue colocar às vezes limite para uma criança, porque uma criança, ela não tem limites. Ela acha que tudo é possível. Dependendo da idade que ela tiver, se um dia você falar: você quer ir na lua? Ela vai dizer: vamos, com naturalidade. Uma criança, ela tem alma pura. E é isso que Deus está tentando não. É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida, tentando trazer essa inocência, esse conhecimento do bem, que foi arruinado pelo conhecimento do mal no Éden, pelo novo Adão, que é Cristo Jesus, que no Espírito Santo habita em mim e habita em você. Você é templo daquele que transforma pessoas, que convence os homens do juízo, da justiça e do pecado. Você é templo daquele que, quando enche uma pessoa, a empodera para vencer vícios, quebrar cadeias. Eu não sabia o que era batismo no Espírito Santo, era muito novo na igreja, mas me convidaram para ir assistir um negócio numa casa, e botaram lá um vídeo do Tim Swagger. Ele falava umas línguas que eu não entendia. Quando falava inglês, tinha tradutor, mas quando não falava, umas línguas que não traduzia. Eu falei: que língua é essa? Aí a pessoa que me convidou falou: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei: quero. E eles oraram. E Deus me deu uma experiência especial aquela noite. E sabe, coisas que eu procurei vencer por toda a minha vida e nunca consegui. Desde os meus 15 aninhos, 14 aninhos, um pouco antes ainda, eu tentava às vezes deixar certas coisas que eu tomava, que me fazia mal, certos vícios, enfim. Tentava. Prestei serviço militar. Me lembro que eu procurei o psiquiatra da academia da Força Aérea, lá na cidade que eu, Pirassununga. Eles não conseguiam me ajudar. Mas uma noite, que eu vou repetir sempre para o resto da minha vida,
23 de agosto de 1987, eu saí daquela casa, um homem que conseguiu vencer total e completamente aquela área da minha vida. E Deus nos deu a graça depois de tratar de pessoas também dependentes. É mais do que um copo d'água. Ele quer te fazer uma fonte, uma pessoa da qual pode sair rios de água viva. A Bíblia diz também em Romanos 8, 14 e 15, que eu sou uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela diz em João 15, 15, que eu sou amigo de Deus. Em 1 Coríntios 6, 17, que eu sou um com Cristo em espírito. Ou seja, o meu espírito é ligado ao Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que eu fui comprado por um preço. E eu e você, nós pertencemos a Deus. Como é que você cuida do que te pertence? Se tiver valor. A gente cuida bem até de algumas coisas que temos e que não tem valor, na verdade. Eu vejo como alguns de nós tratamos os nossos carros. Vejo como alguns de nós tratamos os nossos cães. Está mais caro cortar o cabelo do cachorro do que o nosso, na verdade. Uma barba e cabelo está 50, um cachorro 60, 80. Tem os custos. Você cuida porque você é responsável. Você não é melhor do que Deus. Diga assim, Deus é meu dono. Diga para falar, para ficar, diga, Deus é meu dono. Eu pertenço a Ele. Sim, é isso que Ele diz. Vocês não são de vocês mesmos. Ele diz, vocês não são de vocês mesmos. Em Coríntios ele diz, vocês não são de vocês mesmos, vocês são de Deus. Vocês pertencem a Ele. E essa palavra me agrada, porque eu pertenço a Ele. Sabe por que me agrada? Porque eu já ouvi de outra forma alguém dizer, não saio, você é meu cavalo. Espíritos malignos falando por pessoas que eles possuíam, porque de fato a Ele elas pertenciam, mas naturalmente a Deus. E Deus veio para buscar e salvar os que se perderam, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu e você, nós pertencemos a Ele. A Bíblia fala que eu fui comprado por um preço e pertenço a Ele. A Bíblia fala que eu sou membro do corpo de Cristo. Se você machuca um dedo, todo o corpo sente. Qualquer ocorrência em todo o seu organismo é consciente. Se você machuca uma perna, a mão não bate nela, porque você se machucou, estou sentindo sua dor. A dor é para o corpo todo de alguma forma. O ser interior sofre. E ele diz que você é parte do corpo dele. A palavra de Deus também diz que nós somos, que eu tenho acesso direto a Deus em Hebreus. Hebreus 4, 14, 16. Não há intermediários entre nós, mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado e eu agora posso entrar diante de Deus com autoridade, diz ele. Não é entrar de cabeça baixa, é de cabeça erguida, porque a dívida foi paga. E esse acesso agora não é de favores de alguém que possa ter vontade ou não. Esse acesso é por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas duas coisas aqui. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo e herdeiro com Deus. O que quer dizer é que tudo que Cristo recebeu de Deus, eu também posso receber em mim, para ser uma fonte que jorra. E por isso que Jesus disse aos seus discípulos: estáis espantados com o que eu faço? Vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. E Deus queria achar corações meninos, corações puros, de pessoas que acreditam que é possível ser um receptáculo dessa graça divina, que agindo através de nós pode alcançar os outros.
Eu quero ser isso. Eu quero. Eu sei que você quer ser também um instrumento que Deus usa nessa terra e nesse solo que a gente pisa, em nome de Jesus. Filipenses 2:6, Efésios 2:6, perdão, e Filipenses 3:20 diz que eu sou um cidadão do céu. E ele diz isso para nos dizer o seguinte: que os vossos olhos não estejam nesta vida, mas que vocês compreendam que aqui vocês são passageiros. A cidade de vocês mesmo, a cidadania de vocês é o céu. Aqui é um lugar pelo qual vocês estão passando. Algumas pessoas ficam felizes de ter cidadania americana, inglesa, canadense. Mas ele diz: a sua cidadania é do céu. É onde a sua morada está sendo construída. É onde você está sendo esperado. E eu queria te dizer que as limitações que vocês têm aí, aqui em cima, não tem. Sabe, às vezes eu penso nisso e falo assim: eu compreendo Paulo quando ele diz que morrer para mim seria bom, mas eu vou viver, porque Deus ainda tem uma missão através de mim. Não que ele não amasse a vida, porque se a gente crê de fato que o céu é o que é, não que desejássemos morrer, mas a morte não seria um susto para nós, nem choraríamos para viver eternamente aqui 80, 90, 100, 120. Quando ele quiser nos levar, que nos leve com 12, 20, 25, 40, 140, não sei. Você é um cidadão do céu. A sua natureza, a sua cultura, a sua essência tem a ver com lá. Aqui é um caminho, é um lugar pelo qual você está passando. Eu sou mais do que vencedor, mas também eu sou uma geração eleita, sacerdote real. Ele diz que eu sou uma nação santa. Ele diz que eu sou parte de um povo que é exclusivo de Deus. Eu já estou encerrando. Você já foi a um aeroporto, talvez, algum lugar assim? Eles têm uma sala preta. De uma vez que eu fui, eu me perdi e acabei entrando na sala preta. Uma sala toda preta. E tudo lá é muito diferente. Mas logo apareceu alguém para dizer que eu não podia ficar ali. Eu não entendi por quê. Então eu vi um negócio que é um tal de VIP. Sala VIP. É para quem é de primeira classe, entendeu não? É quem tem exclusividade. E tem muita gente que gosta. Se você voa muito com uma companhia só, ou com uma coisa só, ou usa muito um banco só, ou coisa assim, especialmente uma companhia aérea, eles te dão algumas exclusividades. Começa, por exemplo, por você poder entrar primeiro do que os outros. Eu não sei o que adianta isso, mas vai. A gente gosta de exclusividade. A gente gosta de ser tratado com exclusividade. E o que Deus está dizendo é que não é a TAM, não é a American Airlines, ou qualquer outra instituição forte do nosso país que trata você como alguém de classe. Você é mais do que o 5 estrelas do cheque de alguém. Você é mais do que o cartão black de alguém. Você pode ter um cartão azul da Caixa como eu, mas lá no céu o seu cartão é preto, é black, porque você é exclusivo dele. Ele não te divide com ninguém. Diz que ele tem zelo, um tipo de ciúmes, mas não como o nosso. Ele tem zelo, ele tem ciúmes de nós. Não esses ciúmes que a gente conhece carnal, mas é ciúmes no sentido de zelo. Deus me fez exclusivo dele. E se eu entendo isso, eu não posso caminhar de uma outra forma que não é a de me ver como alguém especial. Não há nenhum mal em você se ver como alguém especial, mesmo que no momento você esteja na situação em que as pessoas ou mesmo você não diga a mesma coisa. Isso vai passar, vai mudar. Mas ele nos dá aqui nesse mesmo texto de geração eleita, que é 1 Pedro,
uma incumbência, povo exclusivo de Deus, mas com propósito, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu termino dizendo assim para você: Efésios diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Como eu posso desenvolver essa nova identidade? Como Paulo dizendo, quando tem vontades de fazer coisas do velho homem, ele diz: não mais eu vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ele não está dizendo que morreu, embora ele diga que morreu, a carne dele está viva, mas ele diz que ele esmurra o seu próprio corpo, para que não venha cair naquilo que ele pregou aos outros. Com isto, o que ele está dizendo quando fala que não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, é que em mim há duas vontades, a minha e a de Deus. As duas estão vivas, mas a que eu dou vida é a de Deus. A minha eu mato, eu ignoro, eu supero, eu passo por cima. Hoje, a minha oração com você é essa: é que eu e você comecemos a ler a palavra, a orar a Deus, a ter comunhão com Ele e pedir: Pai, me ajude a me enxergar com os teus olhos, a pensar sobre mim como o Senhor pensa de mim. Me ajude, Pai, trabalha na minha vida, restaura a minha existência, desenvolve a minha natureza divina, Pai. Me faz parecido de novo com o Senhor e me faz perceber isso. Há uma força operando em você, e é o poder do Espírito Santo de Deus que vai te levar a essa transformação. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, especialmente o 2: não vos conformeis com este mundo, não entrei no formato, na forma de ser deste mundo. Não entenda que o que é limite para os outros seja limites para você, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e então experimentareis. Porque até então eu só estou lendo, mas ele quer me levar a uma experiência com Deus. E então então você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes a gente lê, mas a gente não vê. Mas se nós deixarmos, permitirmos e começarmos a nos ver como tudo isso e muito mais, que não dá para mim ficar falando para você aqui, mas que dá para você entrar no Google e colocar lá o que significa eu ser a imagem de Cristo. Tem um monte de estudos lá, bons. O que significa isso? Se você tirar uma hora para pegar alguns versos bíblicos e fazer uma pesquisa, nós temos tantas coisas a nosso favor hoje, não é verdade? Tantas coisas. E você começar substituindo coisas em você por coisas de Deus, coisas em você por coisas de Deus. Eu quero falar como Deus falaria, eu quero pensar como Deus pensaria, eu quero andar como Deus andaria, eu quero agir como Deus agiria, eu quero viver como Deus viveria. Você vai ver que a sua identidade vai se perdendo e uma nova identidade vai nascendo. Você vai ver que os povos antigos, especialmente os babilônicos, quando tornavam o povo cativo, trocavam os seus nomes: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Antes eles tinham nomes santos, mas eles foram trocados por nomes de adoradores de deuses. E outros mais no Velho Testamento. Mas a gente também vê Deus agindo. E pega um Abrão e se torna um Abraão, pai exaltado, troca o nome. E pega um Saulo e torna um Paulo. Pega um Jacó, suplantador, e da Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Deus quer que você entenda
que é uma pedrinha branca com o seu nome. E Ele te vê. Ele tem o teu nome tatuado na sua coxa. Alguns até dizem que esse texto é para deixar a gente fazer tatuagem. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: eu não te largo. Você está tatuado em mim. Você está em mim. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Fique em pé. Vamos orar.